seus olhos forem assim, você pode estar amaldiçoado? Tá bom, vamos lá. Existe uma superstição japonesa chamada olhos sampaku. Basicamente, olhos sampaku são aqueles que têm uma quantidade maior da parte branca embaixo ou acima da pupila. A teoria diz que a rara quantidade de pessoas que têm esse tipo de olhos terão um destino trágico. Basicamente, se você tem esses olhos, eles dizem que seu destino está condenado. E aqui estão alguns exemplos famosos. A princesa Diana tinha e morreu em um acidente com 36 anos. Marilyn Monroe também tinha e morreu com 36 anos. John F. Kennedy foi assassinado com 46 anos. Ou seja, a teoria fala que quem os tem acaba morrendo cedo e em circunstâncias trágicas. Também dizem que é comum morrer em números terminados em 6. Billie Eilish é uma das poucas celebridades que tem e os fãs estão preocupados com o que vai acontecer no destino dela. Então, se você tem esse tipo de olho, toma cuidado, isso é só uma teoria. Oi! Depois dessa história, você nunca mais vai ver o Bob Esponja da maneira que você via antes. Tem uma teoria rodando na internet que dizem que os personagens de Bob Esponja são tipo mutações de algumas explosões causadas na Guerra Fria lá nos Estados Unidos. A fenda do biquíni seria, na verdade, o atol do biquíni, onde os Estados Unidos explodiu 23 vezes. Eles mandaram 23 bombas nucleares pra esse lugar. E o que é mais louco não é só o fato de que, tipo assim, tudo se conecta, mas até que você consegue ver, tipo, explosões acontecendo no próprio Bob Esponja. Um homem recebeu a triste notícia de que a sua namorada teria morrido de um ataque cardíaco no seu local de trabalho. Depois do funeral, o homem voltou para casa muito abatido e depois de algumas horas começou a receber ligações. Como ele não queria falar com ninguém, ele apenas ignorou e foi dormir. Quando ele acordou, ele pegou o celular e foi verificar quem tinha ligado para ele várias vezes, e era o número da sua falecida namorada. Então ele resolveu ligar para o número de volta e ouviu apenas uma respiração muito fraca e a ligação caiu. Então ele resolveu ir até o cemitério para deixar uma flor no túmulo da sua amada. E quando estava lá, ele começou a lembrar das ligações e pensou que algum parente quisesse falar com ele, então ele resolveu ligar para o número novamente. Quando ele ligou, ele começou a ouvir o toque do celular da moça bem sutilmente. E aí ele ficou com medo e foi ficar com as pessoas que trabalhavam no cemitério. Quando ele contou a história, os funcionários decidiram abrir o túmulo para ver se estava tudo certo. E eles tiveram um choque quando abriram. Vou ter que fazer parte 2. Tá, se você vê uma escada no meio do nada, corra o mais rápido possível. E não suba as escadas. Tá surgindo muitos relatos de escadas isoladas no meio de florestas ou em lugares inóspitos. No mundo todo. Já foram relatados nos Estados Unidos, Alemanha, Brasil, Portugal, Filipinas. Segundo o relato dessas pessoas, são escadas encontradas no meio do nada e elas não têm nada anexada. Ou seja, é uma escada simplesmente que não dá em lugar nenhum. Algumas de pedra, cimento, madeira, assim como algumas estão em ruínas e outras novas. Existem vários relatos no Reddit falando sobre essas escadas. Um desses usuários relatou que ele faz parte de uma unidade voluntária de busca e resgate na floresta. E ele achou estranho e começou a encontrar várias escadas assim. Então, quando ele perguntou para os colegas dele, um policial disse que era normal, mas todos afirmaram com ênfase: nunca chegue perto delas. E todos relataram uma sensação inexplicável de não sentir-se desejado no lugar. Algumas teorias dizem que é um portal para outra dimensão, ou até um portal para o inferno. Esse é o motivo pelo qual você nunca deveria brincar de esconde-esconde. Uma mãe decidiu brincar de esconde-esconde com seus 2 filhos. Ela começou a contar e disse: lá vou eu. Então ela desceu as escadas e foi procurar eles na cozinha, porque era onde eles sempre se escondiam. Ela olhou embaixo da mesa e viu que eles não estavam lá, o que já era meio estranho. Ela olhou pela casa toda e sabia que eles tinham medo de ir no porão sozinhos, mas ela decidiu checar mesmo assim. Quando ela viu que eles não estavam lá, ela começou a entrar em pânico. Então ela disse pra eles saírem logo porque ela não estava brincando mais. Mas mesmo assim, não teve nenhuma resposta. Como ela já estava ficando em pânico, ela decidiu ligar pra polícia. A polícia então mandou um policial até a casa e disse pra ela não se preocupar que eles iam achar eles. Enquanto ela esperava sentada na sala, ela ouviu um barulho de alguém cochichando e rindo no andar de cima e depois uma porta batendo. Então ela foi correndo até lá achando que eram os filhos e falou: meu Deus, vocês me deixaram muito preocupada. Mas quando ela abriu a porta, não tinha ninguém lá. Então a campainha tocou e finalmente era o policial com os 2 filhos dizendo que eles estavam se escondendo na cabana ali atrás. Eles olharam pra mãe e disseram: por que você tava falando pra gente ficar na cabana? Tá, cuidado com pessoas fantasiadas. Mãe e filha eram muito felizes. Elas decidiram então adotar 2 animaizinhos de estimação. Elas se sentiam mais seguras. Até que uma noite tudo mudou. A mãe de Beatriz chegou muito tarde, estava muito cansada e foi dormir. E durante a madrugada, Beatriz entrou no quarto da sua mãe, esfregando os olhinhos e dizendo: mamãe, o coelho da Páscoa está comendo chocolate. A mãe, meio sonolenta, levantou e falou: não, meu amor, o coelhinho da Páscoa dá chocolate, ele não come. A menina então olhou mais sério para a mãe e disse: mamãe,
O coelho tá comendo chocolate. A mãe de Beatriz muito calmamente disse: minha filha, vá dormir. Além do mais, não é nem Páscoa agora. Amanhã conversamos sobre isso. A menina então saiu do quarto da mãe e foi pelo corredor chorando. Ela olhou pro coelho da Páscoa que tava na porta do seu quarto e disse: mamãe mandou eu dormir. Ainda chorando, ela observou e viu que tinha um pingente no chão. Quando ela pegou na mão, era a coleira do cãozinho dela. O coelho da Páscoa colocou a mão no rosto de Beatriz e disse: vá pro quarto, porque agora é a vez da mamãe. No outro dia, a polícia encontrou somente a menina na casa. O dia que a Ariana Grande contou uma história bizarra que aconteceu com ela. Em 2013, a Ariana deu uma entrevista para a revista Complex e ela relatou como foi esse acontecimento macabro. Ela disse que estava com uns amigos em uma cidade e decidiram visitar um cemitério. A cidade era Kansas City e o cemitério se chama Stowe Cemetery. Esse cemitério é conhecido como um dos 7 portões do inferno na Terra. A Ariana disse que assim que chegaram lá, eles já começaram a passar mal, como se tivesse alguma energia muito pesada. A Ariana avistou uma árvore bonita e decidiu tirar uma foto. Foi ficando tarde, então eles decidiram ir embora do cemitério. E quando eles entraram no carro, eles já começaram a sentir um cheiro de enxofre muito forte. Ela então percebeu que havia alguma coisa de errada e disse: desculpa, não queríamos perturbar a sua paz. Quando ela foi ver a foto que ela tirou da árvore, na foto tinha como se fosse 2 rostos malignos. Ela, desesperada, tentou enviar a foto para um cara que trabalhava com ela, mas o celular dela colocou uma notificação muito bizarra: envio cancelado 666 bytes. A mãe dela então disse pra ela apagar a foto, e mesmo assim ela disse que recebeu visitas no seu quarto enquanto dormia. Tem meio que uma lenda circulando pelo TikTok americano, que é sobre caso algo acontecer, você tem que fazer isso, então preste atenção. Isso que esse cara ouviu foi que se você ouvir uma mulher te chamando pra ir pro mar, do nada, tipo, pra entrar na água, na praia, não vá. E tem que ser no Haiti, não é em qualquer lugar, calma. No Rio a gente tá seguro, eu acho. Mas enfim, lá no Haiti, se você entrar nesse mar com essa mulher, você, tipo assim, vai diretamente morrer, porque ela é uma sereia. E a gente sabe que, tipo assim, sereias, na verdade, não são aquelas criaturas fofas e princesas da Disney. Enfim, de acordo com essa lenda, essa sereia vai ficar te levando pro mar por anos e anos. Então você já vai ter morrido, mas seu corpo vai continuar sendo arrastado pra debaixo do mar, pra dentro d'água, a parte que os humanos não chegam. Mas lá dentro, com o seu corpo morto, eles fazem o voodoo do seu corpo. E depois eles vão trazer o seu corpo pra terra e controlar a sua vida. Então, de acordo com essa lenda, várias pessoas que existem com a gente, na verdade, são voodoos, que essas sereias controlam lá embaixo. E tem vários relatos de pessoas que comentam que sim, acham que alguns familiares são voodoos e não são, de fato, uma pessoa certa. O que vocês acham disso? Esse é um convento em Nova Orleans e a lenda diz que existem vampiros no sótão. Tá, mas como assim? Vamos começar com a história de Nova Orleans. Os fundadores de Nova Orleans eram franceses, na sua maioria homens. Já que tinha muito poucas mulheres, eles entraram em contato com o rei Luís para ajudar eles. O rei então mandou várias meninas e jovens mulheres de conventos e orfanatos para Nova Orleans para que elas se casassem. Diziam que essas mulheres eram muito pálidas e magras e todas elas carregavam uma bolsa que parecia um caixão, tipo essa aqui. E por isso elas também ficaram conhecidas como Mulheres do Caixão. Supostamente, depois que essas mulheres chegaram na cidade, a taxa de mortalidade subiu muito, principalmente das crianças. Isso fez com que várias freiras entrassem em contato com a arquidiocese. Depois de uma investigação, esses caixões foram levados para o sótão durante o dia e cada um deles foi selado com 800 pregos, além de terem sido abençoados pelo Papa. Muitos visitantes diziam que vampiros tinham sido contrabandeados para Nova Orleans e que as janelas do sótão abrem sozinhas. Se vocês quiserem, eu falo dos investigadores que perderam suas vidas no local. Se você estiver sozinho na rua, principalmente nessa época de Covid, torça para não encontrar com essa mulher. O nome dela é Kushizaki Onna e faz parte de uma lenda japonesa. E ela é mais ou menos assim, ela anda mascarada e ela é desse jeito. E segundo a lenda, se você encontrar com ela, ela estará mascarada e te perguntará se você acha ela bonita. Se você disser que não, ela mata você. Se você disser que sim, ela retira a máscara. E dessa forma, ela vai ficar desse jeito e vai te perguntar novamente se você acha ela bonita. Se você mudar a sua resposta e disser que ela não é bonita, ela mata você. E se você disser que sim, ela te deixa igual ela. A sorte é que é uma lenda japonesa, então eu acredito que ela só vive no Japão. Eu acho. Fatos perturbadores. Existem só 2 dias na sua vida que não duram 24 horas, o do seu nascimento e da sua morte. Pacu é um peixe sul-americano, conhecido pelos seus dentes retos e quadrados, que se assemelham muito aos dentes de seres humanos. É assim que se parece uma escova de dente debaixo do microscópio depois de você usar ela pela primeira vez.
E a Google contrata camelos pro seu Street View dentro do deserto. Oi! Você visitaria a Ilha Amaldiçoada? Acredite ou não, esse lugar existe lá em Veneza, na Itália, e mais de 100 mil pessoas já morreram lá. O nome da ilha é Ilha de Poveglia. E durante a peste negra, eles botavam várias pessoas de quarentena lá, então, tipo assim, aquele lugar ficou completamente isolado e cheio de pessoas doentes. Inclusive, todo mundo que ficava doente acabava morrendo lá e os corpos ficavam, tipo, meio que em decomposição, expostos ao ar. E depois de um tempo, essa ilha virou uma ilha meio que de manicômio. Eles botavam pessoas lá pra eles se tratarem mentalmente. Depois, essa ilha ficou conhecida por um lugar onde eles torturavam e maltratavam todos os pacientes. Hoje em dia, essa ilha é impossível de você visitar, na verdade, você não pode ir, é tipo privado. Porém, alguns caçadores de aventuras e youtubers, eu talvez iria, vão lá e gravam pra canais de YouTube e pra alguns documentários. Você teria coragem de ir? Tá, um bebê diabo nasceu nos anos 70 no ABC Paulista? Bom, foi isso que um jornal chamado Notícias Populares publicou em 1975 no Dia das Mães. Supostamente um bebê com chifres, rabo e falando nasceu naquele domingo, em São Bernardo do Campo, ABC Paulista. Durante 37 dias, essa foi a notícia mais comentada. Segundo os médicos, o bebê tinha uma aparência maléfica, e assim que nasceu ele teria reclamado da luz e ameaçado todos, os enfermeiros, os médicos e até os pais de morte. E a segunda notícia dizia que após ele fazer um inferno no hospital, ele saltou de uma janela fugindo do 3º andar, praguejando e amaldiçoando a todos. E a notícia causou um furor porque todo mundo morria de medo de ficar na rua. A rotina de quem morava no ABC Paulista teve algumas mudanças. Não se via mais crianças nas ruas, as pessoas viviam trancadas dentro de casa, com medo do bebê capeta. E qualquer desavença na região era atribuída a tal do bebê demônio. Chegaram até a noticiar procissões contra ele. Surgiram reportagens de pessoas que viram nos telhados e até de pessoas que ficaram loucas. Só que na verdade tudo não passou de sensacionalismo. O bebezinho tinha apenas malformações. Simplesmente não faz sentido, esse caso é estranho. Joshua Maddox desapareceu em 2008 e só foi encontrado em 2015. Quando uma cabana perto da sua casa estava sendo demolida, seu corpo foi encontrado na chaminé com seus joelhos acima da sua cabeça. A polícia disse que a morte foi acidental, que ele escalou a chaminé e acabou ficando preso. Mas eles não conseguiram explicar como ele entrou na chaminé, porque tinha um bloco de metal gigante tampando a entrada. Além disso, ele não conseguiria entrar pela lareira, porque tinha uma mesa muito pesada que tinha sido arrancada da parede e colocado na frente. E por que ele só estava vestindo uma camiseta? Todas as suas outras roupas estavam dobradas dentro da cabana. Então ele teria que estar dentro da cabana, tirar todas as suas roupas, ir pra fora, escalar o telhado e depois tentar entrar de novo pela chaminé? Conhecimento que você desejaria não saber. Gandhi, na verdade, era machista e sexista. Ele mantinha várias meninas menores de idade com ele o tempo todo. Ele tomava banho com elas, ganhava massagem pelo corpo todo e também dormia nu com elas para se testar. Ele também achava que as mulheres eram responsáveis se elas eram abusadas sexualmente e também concordava com os pais matando suas filhas depois delas terem sido abusadas pela honra da família.